Alô, alô, tem alguém em casa? Salve turma, como é que vocês estão? Eu sigo na minha quarentena e sigo com essa série de conversas que eu tenho feito com pessoas que eu acho que têm vivido e pensado a pandemia por ângulos diferentes. E a minha convidada de hoje, eu acho que ela tem um ponto de vista a partir do qual é muito interessante a gente pensar sobre o que está acontecendo, que é a minha querida amiga, atriz, cineasta, produtora Alice Braga. Ela está nos Estados Unidos, mais exatamente na cidade de New Orleans, onde há muito pouco tempo ela estava começando a gravação da quarta temporada da série em que ela é a protagonista, a Rainha do Sul. Evidentemente, a produção teve que ser interrompida assim que a pandemia foi declarada, e ela se isolou em casa com a sua mulher, a atriz Bianca Comparato, e o seu cachorrinho Pingo. E eu acho que estar em New Orleans é uma situação importante, porque a cidade virou um dos pontos críticos da pandemia nos Estados Unidos, e uma pela velocidade com que o vírus se espalhou lá, mas sobretudo pela composição social e racial, que evidenciou uma série de dramas e revelam muito da desigualdade nos Estados Unidos e que serve de lição e alerta para a gente aqui no Brasil. A Alice também tem um ponto de vista que eu acho importante da gente explorar, que é uma brasileira preocupada com o Brasil, vendo tudo de fora. E outra, que acho que é um assunto muito interessante da gente explorar também, que é uma pessoa que vive na indústria do audiovisual e do entretenimento. Então, como a pandemia abala a profissão, a indústria, o mercado, e por outro ângulo, como ela, que é uma atriz que atuou em alguns filmes de distopia, interpreta e pensa sobre a gente estar em meio a uma distopia em si. Como isso pode afetar a ficção, como isso pode afetar o cinema, como isso pode afetar a forma como a gente pensa sobre essas coisas e o futuro, tanto do audiovisual quanto de uma artista muito preocupada com a política do seu país e do mundo. Então, espero que vocês gostem dessa conversa que foi para muitos lados e com vocês, direto de New Orleans, Alice Braga. Peraí, deixa eu só ligar aqui para gravar. Você comeu, antes de mais nada? Comi, tô almoçado, acabei Comeu de bem? comer. Que confusão, né? A gente não conseguiu se falar ainda. Não, mas tudo bem. É só porque quando você falou, eu falei assim, putz, se a gente passar mais pra frente, tudo bem, mas eu daqui a pouco vou começar a beber. Você tá assim, Alice? Não, hoje é sábado. Sábado e domingo são os dias que eu posso beber. Ah, tá. Porque eu tô bebendo todos os dias pouco. Tô começando a me preocupar com isso, na verdade. Ah, mas é bom beber pouco. Eu tô bebendo só sábado e domingo, porque senão vira Vegas. A casa, tipo assim, não tem horas, você tipo não vê. E aí, Fia? Como é E que estão as coisas aí? aí em New Orleans? Me conta um pouco, o que que você tá Cara, fazendo aí? eu tava aqui pra filmar o Rainha do Sul. Uhum. E aí a gente começou a filmar, na verdade, acho que um mês antes, logo antes de começar a pandemia. E aí quando parou enfim, quando o governo nunca deu um shutdown, né, na verdade, mas quando a coisa realmente começou a explodir, a produção viu que tinha que parar, e aí quando parou eu resolvi ficar por aqui mesmo, porque a gente filma aqui, eu já tava casa, cachorro, tudo aqui Já tava tudo alugado e instalado aí. tal. Já tava tudo instalado, mas foi muito louco, Bruno, porque eu quando tava aqui, eu ia para Nova York lançar um filme naquela semana fatídica do dia 13 de março, que foi quando acho que meio tudo mudou, tanto para os Estados Unidos quanto para o Brasil também. É. E aí foi muito louco, porque foi assim, eu estava indo para Nova York e aí Foi quando meio vendo. decretaram a pandemia, né? Foi o dia que decretaram, Foi não foi? É. exatamente, naquela semana, no dia, era para ir para Nova York no dia 10 de março, e eu ia para o lançamento dos Novos Mutantes, que era dia 3 de abril. E aí a coisa já estava bombando em Washington State, já estava acontecendo Sim. em Seattle, já estava super estranha a situação, não estavam divulgando muita informação, as mídias, né, os jornalistas estavam falando muito sobre o caso, mas ninguém estava falando uma coisa nacional. E aí eu, por exemplo, estava indo lançar os Novos Mutantes e eu liguei para o meu time, para as pessoas que eu trabalho e falei assim, gente, eu não vou mais para Nova York. Aí todo mundo falou, você tem certeza, tal, vamos cancelar? Eu falei, eu não vou para Nova York, eu estou filmando.
eu tô achando tudo muito estranho, é melhor eu ficar aqui, eu não me mover e tal. 24 horas depois, a própria Disney cancelou todo mundo. Eu fui a primeira a cancelar e eles ainda estavam mantendo o plano. Aí, 24 horas depois, eles cancelaram todo mundo. E aí foi quando tudo começou. Aí eu, como sou produtora da série, também liguei para os meus showrunners, liguei para os outros produtores e falei, gente, eu acho que a gente tem que parar de filmar, cara. A coisa tá muito estranha, muito estranha. E aí, daquele dia 11 para o 12, eu fiquei fazendo reunião no telefone, porque eu não estava no set, porque em tese eu estaria em Nova York. Dia 13 foi o último dia que a gente filmou. E aí começou. Aí os números de Louisiana, de Nova Orleans, começaram a subir loucamente. Que tava um polo real, assim, né? Tava Não, hotspot, exatamente. Né? Um hotspot por causa do Mardi Gras. E um médico de um dos atores da série tinha falado, fica esperto, porque Nova Orleans vai virar um hotspot por causa do Mardi Gras, que é o nosso carnaval. É que nem o nosso carnaval. Porque eles não cancelaram, né? Eles não cancelaram o Mardi Gras. Cancelaram. E eles não cancelaram, eu acho que também por falta de informação. Tanto que eu vi depois o próprio governador falando assim, se eu tivesse mais informações sobre esse vírus, se eu tivesse mais informações sobre a possibilidade disso... Mas é muita ignorância, desculpa. É muita ignorância. Não, tá na China desde o começo do ano, isso apareceu no passado. Exatamente. Meu Deus. E eu acho que tem uma coisa assim, uma coisa de ignorância, eu acho que tem uma coisa de falta de liderança de chefe de Estado mesmo. Claro. Acho que a culpa sim cai sobre o Trump. Ele é republicano, imagino. Ele é republicano. O governador da Louisiana. O governador daqui é republicano. Claro. Republicano. É um estado super republicano. Sim. E assim, cara, é muito estranho, porque a coisa que quando aconteceu, ela subiu, agora já não está mais em um dos estados mais contaminados, né? A quarentena funcionou aí. A quarentena funcionou pra caramba. Eu acho que tem um lado positivo de New Orleans, que é muito difícil, mas por causa do Katrina existe uma coisa de comunidade super forte. Então eu acho que teve uma coisa de todo mundo entender que juntos eles são mais fortes. Parece aquela frase feita, mas que fez muita diferença, porque foi um estado, cara, que na época do Katrina a gente viu no mundo inteiro as imagens de abandono e o racismo explícito. E outro dia eu até nem lembro se eu te mandei esse podcast, mas eu vi a Naomi Klein falando numa entrevista, e ela falando sobre a pandemia e tal, e ela cita Nova Orleans. E eu achei muito interessante uma coisa que ela falou, que especificamente sobre aqui, ela falou assim, em Nova Orleans você viu uma extrema solidariedade e união das pessoas, que eu acho que é por isso que o Fica em Casa funcionou muito bem aqui, porque as pessoas imediatamente juntas, todas foram para casa, quem podia ficar em casa. Mas ela viu na época do Katrina, ela fez um paralelo quando ela lembrou que isso fala muito sobre o mundo que a gente vive hoje, acho que fala muito sobre as escolhas de ser humano que a gente tem feito, como o real estate, as pessoas de real estate, né, de imobiliário, de casa e tal, de imobiliário, desse mundo, mercado imobiliário, elas, nessa época, durante o Katrina, quando as pessoas ainda estavam com casas, Bruno, lotadas de água até o teto, os caras olhando isso como uma oportunidade de agora a gente pode tirar essas pessoas dos projetos, né, que eles chamam de projects aqui, para poder transformar em casas mais caras e poder especulação imobiliária. Exatamente, especulação imobiliária do desastre, né? Capitalismo do desastre. Então, assim, tem esse paralelo, sabe? E ela contando, a Naomi Klein, que é essa mega jornalista, ativista, que eu sou super fã, eu ouvindo ela falando isso, e faz muito sentido com a pandemia agora, porque você vê 70% da população que morreu aqui em Louisiana é a população negra. 70%. 70%. Caralho. E eles fazem parte, não é que eles morreram 70% e eles fazem 70% da população, eles são 33% da população. Então, assim, os números, quando você bota junto, é desesperador. Por isso que quando tudo começou a acontecer e os números aqui começaram a sair, eu comecei a ficar muito preocupada. Já estava preocupada com o Brasil há meses, mas, assim, é tão claro a disparidade, principalmente porque as máscaras todas caem, né, Bruno? Tipo, cai muito, é muito claro, porque aqui o sistema de saúde nos Estados Unidos é bizarro, né? Você sabe bastante sobre isso. Cada vez mais a gente sabe de que isso já está sendo discutido há muito tempo. Até fiquei triste com a coisa do Bernie. Nossa, é muito trágico isso. Saí porque tudo que ele estava falando era muito... A pauta dele ficou ultra pertinente na pior hora possível, né? Na pior hora possível, na hora de mais desespero. Porque ele não tinha mais chance também, né? Que teve que cancelar as primárias, parou a campanha.
E a coisa que você vê, assim, tipo, as comunidades, né, mais pobres são feitas majoritariamente por negros e tal, mas, assim, é isso, claro, mas também o que acontece também isso vem de um sistema. Essas pessoas têm mais diabetes porque elas têm menos dinheiro para comprar comida. E a comida mais barata que elas compram são as comidas mais tóxicas, as comidas que fazem pior para a saúde. É. E isso é uma bola de neve que nos Estados Unidos é pior ainda porque não tem sistema público de saúde. Então essas pessoas, assim, tem casos, eu estava lendo no jornal aqui nos Estados Unidos, de pessoas morrendo antes de ser entubada, falando quem vai pagar essa conta, quem vai pagar essa conta. É. Eu vi É esse assim, relato porque de um tá com médico medo de Nova York falando isso. Who's gonna pay, né? For it, que exatamente. tragicamente era o slogan do próprio Donald Trump do muro, né? Who's gonna pay for it? Mexico. Então tem uma dupla ironia aí, horrível É desse lado. muito, é muito Foda. louco, assim. Então, mas agora tem um lado assim muito lindo daqui de New Orleans. Eu não saio de casa desde o dia 13, literalmente, assim, fiquei muito em casa. Mas do que eu leio das notícias, do que eu sinto um pouco, é que teve esse lado positivo de que o Fique em Casa funcionou muito. Então, a gente, assim, o estado estava, sei lá, acho que número 5 e agora já desceu bastante, sabe? Tipo, já não tá mais. Detroit e outros estados começaram a subir mais. Então, assim, aqui pelo menos funcionou. Mas teve muita morte, cara. É muito triste, assim. É muito desesperador olhar e ver, tipo, pessoas... Você viu que o Trump fez igual o Bolsonaro, né? Agora tá Antes de ontem. fazendo. A gente tá na Você viu vanguarda que ele... aqui. A gente tá Não, pautando os Estados Unidos. ele fez um call for liberty, É, chamando os estados. Eu até anotei assim para falar com você. Você viu isso? Que foi vi. Michigan. Michigan Quais teve foram? Michigan. manifestação e o pessoal com arma, né? O pessoal com arma, falando que é Exatamente, porque comunismo porque e tal. porque o Trump fica falando do Second Amendment, que nem ele fez na campanha com a Hillary. É muito louco, Bruno. Eu estava lendo umas coisas assim, é meio uma tática, porque as eleições dos Estados Unidos estão chegando, né? Então, assim, Então e esses estados, mesmo, especificamente vocês os estão falando governadores... disso aí, as pessoas estão falando muito disso, porque tem uma expectativa que talvez não aconteça, ou que ela role de uma forma completamente inédita e que aí fica na mão dos republicanos e dos estados meio que regularem como essa eleição se dá. Eu não sei exatamente como vai ser, porque o grande problema é isso, assim, tem vários estados que tá tão polarizado, assim como no Brasil, né, tão polarizado, que assim tem vários estados que teve um que eu não lembro qual estado que foi, assim, a fila gigantesca para Eu poder vi. votar, mas as pessoas estão tão desesperadas Wisconsin. para votar. Foi Wisconsin, né? Wisconsin. Que elas, que assim, como é que a pessoa pode ficar horas numa fila quando tem um vírus, né, É acontecendo? inacreditável. Então, assim, as pessoas estão falando de eleição, as pessoas, você viu, o Bernie fez uma live apoiando, né, o Biden, então chamando para uma união, o Obama fez esse apoio. As pessoas estão falando, eu não sei como que vai ser, assim, do que eu tenho acompanhado, E eles outra que estão a gente falando, mas esquece é que vai ter uma no Brasil também, em tese, né? que é a mesma coisa, né? Tipo, Eleição vai acontecer. municipal. Eleição municipal. A gente não está falando disso. Era para ser quase que a única pauta. E o nosso pico provavelmente vai ser ainda mais tarde. Então a coisa tende a se complicar bastante. Exatamente, que é o que está acontecendo aqui, na verdade, que o pico já chegou, mas ao mesmo tempo também as pessoas não param de morrer, e principalmente pela falta de informação. É muito louco, assim, eu não Mas sei, é estranho eu não falar sei que o se é... pico chegou. Eu não sei se é verdade, porque assim, fala que o pico chegou desde que as pessoas estejam em casa. E quando se liberar novamente em Nova York? Não, é Que exatamente pico é isso. Que o esse? Trump... Porque... Não, e essa coisa de má informação é muito louca, porque as pessoas do governo, né, o Dr. Fauci, que é o virologista e tal, que são os médicos Sim. que vão no palanque, que falam as coisas para a população, o Trump vem em seguida e desdiz o que ele acabou de falar. Que é a mesma coisa que o Bolsonaro estava fazendo com o Mandetta. Aqui tá Que é uma mais radical loucura. ainda. Então, assim, essa confusão gera uma angústia na população que faz o vírus não ir embora tão mais rápido. Eu acho muito difícil os Estados Unidos conseguir abrir. Você está me ouvindo? Não, porque eu estou perto de um trem. Não, tô super ouvindo. Tá. Que eu estou perto de um trilho de trem, que inclusive continua passando.
E cheio de gente? Não, é trem de carga. Trem de carga. Ah, tá. Menos É porque mal. eu tô em Nova Orleans, e aqui é um super porto, né, de entrada É. enfim, E de navios e tal. me fala uma coisa, Alice. E Eu falo que aí. você já pulei na política, né? Não, mas vamos falar de política se você quiser. Mas uma coisa que eu tô super interessado em ouvir você falar. E a indústria do entretenimento, as produções, porque você é a pessoa que eu sei que mais tinha uma agenda super ocupada. 20 séries, 800 filmes, vídeo pro Greenpeace, produção e tal. E os boatos que eu escuto de fora é que as coisas não têm previsão de volta. Queria que você falasse um pouco disso, assim, o que você acha que vai acontecer com a indústria do audiovisual aí e depois no Brasil? Eu até mandei uns artigos, tenho mandado umas coisas que eu tenho lido aqui para uns amigos produtores, para o meu pai, que também faz parte da ABC, né? E, assim, tudo que eu tenho lido e eu tenho falado não tem muita perspectiva, porque é que é muito difícil não falar de política, é muito difícil não falar do governo, porque se o Claro. governo não dá um norte e um plano, não traça uma coisa nacional para o país, é muito difícil você, numa indústria que emprega milhões de pessoas, numa indústria que trabalha com gente no lugar, é muito difícil você tomar essa decisão. Eu, por exemplo, agora, o meu show parou, né, o Rainha do Sul, que é o show que eu faço, parou no dia 13 de março. Até agora, assim, a primeira notícia que a gente teve no dia 13 de março é: a gente vai parar até a primeira semana de abril e aí a gente vai ver o que vai fazer. A primeira semana de abril chegou, a gente ainda não tem nenhuma posição Nem de quando a oposição. gente vai voltar. Nenhuma posição oficial. Uhum. E assim, porque ninguém sabe o que vai acontecer. Os artigos que eu tenho lido, as histórias que eu tenho conversado um pouco com as pessoas da indústria, é que assim, além de não ter previsão, as pessoas estão tentando entender como poderia abrir aos poucos. Porque é um meio que a gente É, filma dentro do estúdio, é. ator tá perto um do outro, até a própria coisa da comida. A comida que tem aquela mesa que fica o tempo inteiro no set, todo mundo toca nas coisas. Então, assim, o que vai ter que fazer? Vai ter que medir a temperatura, fazer como os canais de televisão com o jornalismo estão fazendo, mede a temperatura das pessoas antes de chegar. Vai ter que fazer isso todo dia, vai ter que fazer testes todo Todo dia para as dia. pessoas É. poderem entrar. Porque até ter uma vacina ou até ter mais informação sobre essa doença, né, esse vírus, não tem como você abrir um set de filmagem que trabalha milhões de pessoas E mesmo que o set as no pessoas ar-condicionado. estejam com máscaras e testadas, e os personagens, né? Eles têm que interagir, O se ator não beijar, pode se ter. encostar. O ator não pode estar de máscara, não Exatamente. pode botar uma luva, né? Exatamente. Então, assim, e aí tem esse perigo, porque também se o ator ficar doente, a produção para, porque E é um depende. Eu, custo por exemplo, impossível, né? É. quando eu te contei agora, no início da nossa conversa, que eu desisti de ir para Nova York por livre e espontânea vontade, antes mesmo da própria Disney cancelar o dia de imprensa que eles iam fazer em Nova York, foi exatamente porque eu falei, cara, se eu fico doente, a produção vai parar. É, Porque claro. se eu sou protagonista da série, eu não filmo. Esse era o meu pensamento, porque eu ainda também estava entendendo que era o coronavírus, porque eu sabia que estava perto, mas ninguém estava dando todo mundo precisa ir para casa, até esse momento, entendeu? Uhum. Então eu acho assim, na minha opinião, do que eu sinto, por exemplo, na minha série aqui, é que não vai voltar tão cedo. Eu acho muito difícil, porque tem que ter um esquema muito firme e tem que estar muito organizado, porque esse vírus passa muito fácil. Então, assim, se você filma em estúdio fechado, com ar-condicionado, já é muito ruim. É, claro. Você controlar as pessoas, como as pessoas, quando elas saem do set, quando elas vão para a rua, é muito difícil. Você tem que testar todo mundo, então, talvez, na hora que elas chegam ao trabalho, porque talvez ela possa ter o vírus, mas ela não está mostrando sintoma. É, nossa, é É muita muito, complicação, as são muitas variáveis são variáveis, muito né? loucas. É. É meio desesperador. Eu fico pensando assim, pensando no Brasil, né, pensando na Globo, pensando nas novelas, pensando como isso pode. Eu tenho conversado com minhas amigas atrizes do Brasil e tal. A gente tem falado muito sobre isso, assim, cara, como é que volta? Porque, e pra gente, cena perto, Bruno, a gente vai fazer cena como? Com uma pessoa a Não 6 dá. passos, né? Tipo, O 2, 3 metros de distanciamento distância. social no O cinema. distanciamento social é muito difícil, por causa da gotícula que pode voar, entendeu? Então, assim, eu vi que o Soderbergh tá... Você viu que o Soderbergh dirigiu, você viu o Contágio? Esse filme? Claro.
Eu cara. revi. Eu vi. Infelizmente, Eu também. Não, e eu vi. Você sabe que eu tô paranoico época. com esse negócio, assim, já tem desde janeiro, né? Eu tenho estudado e eu falei, isso vai chegar, vai chegar, vai chegar. E aí eu vi em janeiro. Revi em Não, janeiro. e eu E muito acontece louco, tudo, né? porque Tem até a cloroquina deles lá. não, e vou te contar uma coisa que é muito engraçada, Bruno. Eu vi o filme há muitos anos. Quando tudo começou a acontecer, e a gente tinha informação, eu já estava lendo um pouco sobre, mas não estava entendendo direito. Eu realmente fiquei muito leiga, assim, quando a coisa começou a acontecer e na velocidade que aconteceu. E aí, quando realmente, assim, tipo, explodiu e tudo mais, cancelou o show, né, o meu show, né, a série, falei, cara, eu vou rever o filme. Não é que revendo filme, eu vejo o Sanjay Gupta, que é o cara, é o chefe da área de medicina da Sim, sim, CNN sim. americana. Ele faz uma participação no filme. O Sanjay Gupta tá no filme? Tá no filme! E O que que ele ele faz? faz uma Eu não me participação. liguei, eu vi agora. Não, ele faz. Ele no filme. Ah, ele faz o Sanjay. Bruno, ele Ah, faz. pode Ele crer. entrevistando o personagem do Lawrence Fishburne. O que é assustador de rever o filme é que eu, estando nos Estados Unidos, vendo CNN, vendo o Sanjay Gupta, que é esse médico, falar sobre o Covid-19, revendo o filme, ele quase fala as mesmas coisas que ele fala no filme. E é um É debate, tipo não é? assim, Com o cara que é um fala da. debate É com cloroquina, o o cara que fala da Forsythia, exatamente. que é E é o uma Jude parada Law. que. Exatamente. E não, e ele fala com o Jude Law e ele fala também com o Lawrence Fishburne, que é o cara Sim. oficial do governo. Que Eu não é lembro o exatamente Fauci. dele falando É. da cloroquina e tal, mas eles falam de uma coisa que o Jude Law disse que testou e tudo mais. Eu não sei se é cloroquina. Não, não é cloroquina, Eu mas não é o lembro o que é. equivalente. É Exatamente. Era tipo a como se fosse na Forsythia, que é ficção. tipo uma pílula É, milagrosa que eles querem esconder. Que eles querem fingir que não exatamente. existe. É. E é uma viagem, cara. Assim, tipo, quando você para Eles previram até o fake pra... news, né? Eles previram tudo nesse Não! filme. E foi muita loucura, porque quando eu É, revi, eu mas, falei, gente, cara, mas a quem coisa são? mais errada que eles não viram no filme, que eu acho que é o maior absurdo que a gente vive, o que faz a nossa realidade ser ainda pior, é que assim, eles não previram que os Estados Unidos iam ser um obstáculo. Porque no filme, os Estados Unidos meio salvam a pátria. O Como sempre, governo é nos filmes, né? responsável, como sempre, mas o governo é super Claro. responsável, são cientistas que regulam o negócio todo, e agora tem Donald Trump falando, é só uma gripezinha. Não, e você sabe, Bruno, Mais tem uma parada distopia que do que o filme. mais distopia do que o filme, e é muito louco, porque, assim, eu vi uma parada, isso é de partir o coração, assim, porque você vê a quantidade de gente que tá morrendo que não teria que ter morrido, o que Uhum. vai ainda morrer, porque o governo do Obama, e nem falando sobre política, direita, esquerda, nada, falando sobre governos, inclusive antes do Obama também já devia existir. Foi uma coisa mesmo triste. Eles tinham um playbook, eles tinham, Tinha. por causa da ebola, eles fizeram um mega estudo sobre o ebola e depois desenvolveram um super estudos e prepararam, porque eles falaram, cara, se tiver uma pandemia, a gente não está preparado. E eles fizeram uma preparação. Eu sei, E o claro que protocolo. entrou um protocolo seríssimo, uma parada, tipo, eles estavam preparados. Quando fizeram a transição, eles jogam no lixo. Então é realmente isso, porque quando você vê o que está acontecendo, e aí você vê isso no filme, que os Estados Unidos tinha essa ideia e tudo mais, porque entrou um presidente e um governo que não acredita na ciência, tudo isso foi jogado no lixo. 11 de E a setembro por ciência dia veio agora, uma né? voadora É. na cara, né? Tipo, Não, e uma coisa que eu acho que ele ainda está se ferrando e tudo mais, mas as pessoas não se ligam, que é 11 de setembro por dia nos Estados Unidos de mortos, e essa conta não está no Donald Trump como um cara que falhou na segurança nacional, assim, de maneira flagrosa, né? Então, assim, tá na conta dele e, de alguma forma, não parece que está caindo da forma que ele merecia, né? E nem o Bolsonaro. exatamente. Exato, que igualzinho o Bolsonaro, porque É, ele, inclusive, fica falando I don't take responsibility. Eu não tomo responsabilidade. Não é minha responsabilidade. E ele faz, é muito louco caralho, que pensar, loucura. porque, assim, pensando, é muito difícil não falar de política, né? Mas, assim, cara, pensando o que ele faz aqui, o que o Bolsonaro faz no Brasil, é quase a mesma coisa, gerar uma confusão a todo momento. Tipo, ele fala que cada estado tem que cuidar o Trump. Cada estado que cuide do seu próprio estado, eu não tenho nada a ver com isso. E no dia seguinte Nossa. fala Liberty for Michigan. E aí as pessoas vão para a rua falando de Second Amendment, não sei o quê.
esse caos que gera na população é surreal, né? E é exatamente isso. Mas o Trump fala, não cai na minha conta. Então, vendo o filme, até muito louco você falar isso, porque é muita coisa de filme americano. Ao fim, tudo dá certo e tal. E aqui, eu não sei como é que vai dar certo tão rápido. Ele fica falando de reabrir a economia, assim como falam no Brasil. Mas foram 2 governos que não acreditaram na ciência e que não se prepararam para isso. No Brasil, tiraram dinheiro do SUS, mandaram os médicos embora. A saúde era o último da lista. Então, aqui também, né? É muito. O que você. Eu amo te escutar. O que você sabe, assim, sobre a saúde americana? Tipo, da coisa do sistema de saúde americano? Sim. O que eu sei? Eu sei que é uma Não, o que você sabe, zona, não, né? mas assim. Eu sei que é uma Não, zona. tipo, o que você acha disso, assim? Porque eu acho. Eu acho uma tragédia. Eu acho que é uma das fronteiras mais trágicas do capitalismo, né? Que assim, a turma realmente fez com que a saúde fosse um produto como outro qualquer, como uma TV, como um carro, como alguma outra coisa. E tem uma história muito louca, eu até recomendo que todo mundo escute. Tem um podcast que o New York Times fez, uma série, 1619. Você viu essas Não. séries? É maravilhosa. É uma série sobre a escravidão nos Estados Unidos e como ela se reflete hoje em várias áreas. E o episódio mais triste é o mais importante. Eu fiquei chocado como que o sistema de saúde americano ele é uma consequência da recusa que os médicos e o sul dos Estados Unidos tiveram de atender os negros. Ele tem a ver com uma ideologia de não oferecer acesso à saúde aos escravos que tinham sido libertados. E aí tem uma linha do tempo que você vê exatamente como que foi racismo que impediu a criação de um sistema público de saúde nos Estados Unidos em várias ocasiões. E a última delas foi depois da Segunda Guerra Mundial, quando Lyndon Johnson quis criar um sistema público de saúde republicanaço, falando assim, não, é isso que a gente vai fazer, é assim que a gente vai organizar e tal, e não deixaram, cara. Foi rechaçado. Não deixaram. É um jeito de fazer um genocídio, né? E foram os médicos que impediram, mas tem uma história muito maluca, que foi a criação de hospitais depois da libertação dos escravos, depois da emancipação. Então tem a ver com a história da saúde negra nos Estados Unidos. E aí vem um eco terrível, que é isso, que 70% das vítimas aí no seu estado são negros. E tem a ver com a Louisiana, especificamente. Então acho que é um podcast que vale a pena escutar. É Eu vou ouvir. 1619, do New York E é Times. muito. Porque é o sul do país, né? Louisiana, Mississippi, são estados que sofreram muito e sofrem ainda pra caramba com racismo. É super, né? E é uma coisa, na verdade, você faz um paralelo também no Brasil, né? Assim, se você faz um paralelo, é a mesma coisa no Brasil. Porque... o Brasil, eu acho, tem algumas dimensões ainda que eu acho piores, na verdade, porque o Brasil meio que naturalizou isso. A gente nunca teve Não, nenhuma por isso que eu tô guerra. falando, naturalizou, e mesmo a gente tendo SUS, mesmo a gente tendo um sistema público de saúde, Não, do jeito que é muito claro, é muito claro, assim, é muito muito claro. surreal. Eu acho. Não, isso. Mas aí nos Estados Unidos eu tô prestando, assim, eu tô muito preocupado agora com aqui mesmo. Eu tô começando a olhar menos para os Estados Unidos. Eu tô só olhando para o Brasil, assim, Então, eu isso é uma sou, coisa que né? eu queria Meu coração saber. tá aí, na verdade. Que é uma que eu pergunto para todo mundo que eu estou entrevistando que mora fora, que está vendo isso da Itália, da França, e agora aí nos Estados Unidos, ser uma brasileira vendo o Brasil pela sua timeline, pelo seu WhatsApp. O que está acontecendo na sua cabeça? Cara, eu fico muito angustiada, assim, porque quando eu entendi o que era esse vírus, Bruno, assim, a primeira coisa que eu pensei, eu falei, cara, a hora que isso chegar no Brasil, assim, vai ser um genocídio, sem querer ser pessimista e catastrófico, mas a gente sempre conversa um pouco, e eu fiquei muito desesperada, assim, porque a gente não só não está preparado, como a nossa desigualdade, as nossas máscaras já estavam caindo e agora elas só caíram mais rapidamente. As nossas feridas só estão se abrindo mais. Por um lado, eu acho que é importante, assim, eu fico feliz
é muito louco como a gente rapidamente também está conseguindo dinheiro de doações e tal, quando as pessoas já deviam estar doando há muitos anos para acabar com a desigualdade, mas Como agora se, acelerou e está como se vindo. Isso devia é ser muito potente. imposto, né? Na Isso verdade, devia ser imposto. não, Eu estava vendo que a Índia impõe acho que 1 ou 2% do lucro das suas empresas para trabalhos humanitários, para voltar para coisas humanitárias e tal. E, obrigatoriamente, a Índia faz isso. E agora a E gente o Brasil... fazendo uma campanha para eles voluntariamente darem 1% da sua margem de lucro. Exatamente. Foda. Então, assim, devia ser, porque essa desigualdade é bizarra, né? Então, olhando de fora, assim, me dá muita angústia, porque quando você vê algumas pessoas... Eu ouvi você falar uma coisa, Bruno, não é porque eu sou só fã, mas eu ouvi você falar, eu falei, cara, ele tá tão certo, que as pessoas ainda ficam assim, tipo, ai, a gente vai ficar igual a Itália. Não, a Itália, tipo, seria o nosso menor dos problemas se a gente ficasse igual a Itália, né? Tipo assim, A gente é não tão vai, a gente não vai... A gente tipo assim... a gente é tão branco de ir à classe média alta que a gente tá com medo de virar Itália. Fala assim, cara, pô, Tipo, não é isso, gente, esse que é o entendeu? Assim, Brasil, é gente. muito, e é desesperador, porque é isso, se você tem, graças a Deus, assim, e é isso, tem, agora é a hora de falar da importância do SUS de verdade, sabe? Isso, quanto mais eu vejo aqui nos Estados Unidos, assim, vejo essas histórias, eu falo, cara, que loucura, nos países mais ricos do mundo não tem sistema público de saúde. É surreal ver as pessoas morrendo porque elas não têm, porque elas têm, não podem ir para um hospital. É muito surreal. Então, quando você vê isso no Brasil, você fala assim, cara, graças a Deus existe um sistema público de saúde e isso tem que ser honrado. Mas, assim, tá sucateado. A gente vem destruindo o sistema público de saúde, vem abandonando as pessoas sem esgoto, sem água. As pessoas não têm água. É o que as pessoas, né? O Raul Santiago, que é seu amigo também fala, assim, cara, as pessoas não têm água. Como é que elas vão fazer higiene, gente? Vai lavar a O mão problema como, está né? muito... Como vai lavar a mão como? Se ela não tem dinheiro para comprar sabão. Então, é isso que me angustia, sabe? Eu vejo, assim, com esse olhar de longe, né? Eu sou do Brasil, eu moro em São Paulo também, né? Eu moro parte do tempo em São Paulo, parte do tempo em Los Angeles. Quando eu não estou trabalhando, eu fico no Brasil. Mas a sensação é essa, assim, de angústia, assim, eu lembro que aconteceu uma coisa muito louca, quando aqui começou a acontecer muito sério, as pessoas não estavam se ligando. E a sensação, Bruno, de verdade, é que eu estava no futuro. E eu falava com as Você no pessoas, tipo futuro. assim, tipo assim, gente, eu tô falando do futuro. Tipo, presta atenção, sabe? Tipo, eu liguei pra minha mãe e falei, mãe, olha só. Ela, mas o que você acha, filha? Eu falei, mãe, eu acho não, é sério. Tipo, isso. Meu pai tava em Londrina. Eu falei, pai, pelo amor de Deus, volta para São Paulo, fica em casa. Ele, não. Eu falei, pai, você não tá entendendo. E 2 dias depois ele entendeu. Mas é esse tipo de coisa que foi a primeira sensação que eu tive, assim, sabe? Bom, eu já fiz filmes apocalípticos pra Você caramba, então fez, talvez eu né? Você é soubesse meio um pouco. especialista nisso. Eu, eu lembrei de você. Naquela Não, um monte de amigo Fortaleza. meu me escrevendo. Eu sou a Tentando ir pra lenda. Fortaleza, lá no A Lenda. Exatamente. Ou, tipo, todo mundo, um monte de gente me mandando memes do Eu Sou a Lenda e tal. Pode Mas, crer, assim, esquecido a que você tá na sensação que eu Lenda. tinha, tipo, olhando as pessoas no Instagram, ouvindo elas falando e tudo mais, eu ligava para uns amigos falando assim, gente, ligando diretamente do futuro. Tipo, sabe? E sem querer ser catastrófica, porque eu também sou muito passional, mas um pouco dessa preocupação, assim, tipo, cara, a discussão não é nem se deve ficar em casa ou não, vai ter muita gente no Brasil que não tem como ficar em casa, é um privilégio poder ficar em casa. Então, quem pode ficar em casa, por favor, tem que ficar em casa, porque é a única forma que você pode ajudar quem não pode ficar em casa. É. É uma loucura. Então, assim, isso que dava aquele aperto, sabe? Eu falo brincando assim dos filmes e tal, mas para mim foi muito louco assim. Eu estava outro dia conversando, né? O produtor do Elysium, que foi um filme que eu fiz, mandou um e-mail para Outra todos nós. distopia, né? Outra distopia. E o Elysium para mim, eu lembrei muito dele porque o Elysium eu faço uma enfermeira Pode crer. que tem uma filha que tem uma doença e que ela não consegue se curar, mas existe esse futuro que existem umas máquinas que você entra e você pode se curar, mas eu não tenho dinheiro, não tenho acesso a ela. Que é a coisa mais simbólica do que o coronavírus. É. Até o produtor escreveu um e-mail para todo mundo que estava envolvido no filme falando, poxa, olha que louco que a gente fez isso há alguns anos. É. E é muito louco parar para pensar isso. E eu nunca achei que eu fosse viver essa angústia dessa personagem na realidade, sabe? E eu vivi ela pra caramba na ficção, porque eu e o diretor Neil nunca, a gente sempre falava muito disso e a gente ficava falando disso,
dessa angústia, dessa possibilidade, né? Que já existe. Aquilo era uma metáfora, na verdade, do que existe na realidade, nas periferias do mundo, não só do Totalmente. Brasil, em países Totalmente. que você não tem dinheiro para comprar um remédio para o seu filho diabético. É surreal, assim. Mas E uma falando coisa que é uma especificamente sobre o tendência que coronavírus, é o isso. Elysium tem também, que assim, daqui a pouco é uma separação física militarizada mesmo, que esse acesso, ele não vai ser só mais um hospital, o acesso a uma UTI que já está colocado, mas É são acesso que nem é o Distrito 9 também. Distrito Que 9, é do exatamente. Neil Blomkamp, que são filmes que te fazem, de fato, parar para pensar na realidade. Ou até a própria série da Bianca, 3%. 3%, me fala Entendeu? isso. É isso. Essas coisas distópicas que a gente... E é muito louco isso para os Estados Unidos, porque essas coisas distópicas que os Estados Unidos sempre criou num futuro distante, sempre existe um herói que vem e salva tudo e tal. De repente, eles estão se vendo olhar para dentro, né, nesse lugar de falar assim, cara, esses filmes não eram só filmes de ação, esses filmes eram filmes que já estavam falando da realidade. É no filmes políticos mesmo. Valia do olhar da pessoa ou não, para entender, mas isso são, tipo, são paradas que fazem a gente parar para pensar e falar, peraí, sabe? É muito, É. muito louco. E tem uma fronteira de uma ficção possível nova aí, né, Alice, também, que eu acho que isso vai afetar muito a forma como os roteiristas vão começar a imaginar o entretenimento a partir de agora, né? A Nossa, ficção. total. Porque agora a gente está instalado numa distopia que, como você colocou, agora a gente não está falando mais do Wes Soderbergh, a gente está falando do Elysium, está falando do Distrito 9, está falando do 3%, está falando do A Lenda. E agora Total. tem uma outra forma de pensar a ficção que vai ter a ver com a produção, que vai ter que ser muito reduzida. Então, possivelmente, a gente volta para uma coisa mais guerrilha, uma coisa mais a ver com uma nova Íntima, né? estética. Mas tem que É. ver, precisa ver de que forma que a ficção responde, né? Porque o É que muito difícil. Eu não sei como é que a gente vai voltar pro tipo de set de filmagem que a gente tinha, que todo mundo se toca, que a comida porque tá eu fico ali, imaginando que... que um personagem agora não faz muito E sentido que ele se beije, encoste e saia na não, rua. o Dr. Fauci, que é um cara daqui, um infectologista daqui, que é o médico que sempre fala e tal, ele fala, eu nunca entendi as pessoas darem a mão. A mão é cheia de germe, não devia. Coronavírus ou não coronavírus, é muito engraçado, porque assim, é real, tipo, cara, gente, coronavírus, tipo, não, entendeu? Não devia, tipo, dar as Total. mãos. Mas é isso, acho que vai fazer repensar as formas de fazer também, entendeu? Acho que uma coisa que eu ia te falar que eu falei do Dr. Gupta, do Sanjay Gupta, não terminei, é que, assim, uma coisa que eles estão fazendo aqui que é legal, independente do governo ou dos governos, né, estaduais ou federal, os sindicatos estão assim, tipo, o Directors Guild of America, né, que é o sindicato dos diretores, já estão com um comitê, que o Soderbergh também faz parte, para estar conectado com os cientistas, com todos os estudos e tudo mais, para entender e analisar como fazer um plano de reabertura da indústria. E eu acho que isso é super importante. Eu acho que no Brasil, infelizmente, porque a gente também não está com uma liderança única, porque está tudo confuso, porque a gente está perdendo o ministro da Saúde no meio da pandemia, E a porque cultura está essa tá com a guerra. Regina Duarte, né? E Então... a cultura está da forma que está, indo com a Regina Duarte, acho que está tudo tão assim que, de fato, eu acho que a indústria tem mais do que nunca não dar as mãos, porque não é hora de dar as mãos. Tenta segurar no E álcool todo gel, mundo solta a mão mas de todo mundo, né? Todo mundo solta a mão de exatamente, todo agora mundo. todo mundo dá 2 metros de Ninguém distância, mas segura a mão assim, de ninguém, né? Ninguém. porque é meio que eles estão fazendo aqui, sabe? Porque quando eu vi que o sindicato estava fazendo isso, eu acho uma super iniciativa, porque é a única forma da gente tentar entender para poder levantar a indústria, porque a gente é de conexão. A gente tudo. Imagina, Bruno, Não, e as quando eu salas de entro, cinema, Alice, as salas de se cinema. alguém que tá vendo o nosso papo, que não tenha nunca entrado num set de filmagem, basicamente meu dia eu chego, eu sento numa cadeira e uma pessoa já começa a me tocar para fazer maquiagem. Isso é meio óbvio, todo mundo sabe. Dali, eu boto minha roupa. Na hora que eu botei minha roupa, a mulher do figurino já tá tocando em mim. Depois que eu botei a roupa, a mulher do figurino tá tocando em mim, o cara do som vem e toca em mim para botar o microfone. E aí, dali, eu já fico a 1 metro de distância de um cara que tá operando câmera. Então, assim, é um meio E aí vocês muito... passam Assim, 20 horas nesse lugar. aí passa, tipo, 16 horas, No 20 mesmo horas num lugar buffet, fechado, né? ar-condicionado. É, Tipo, então puxado. é muito louco, assim, mas eu acho que é muito importante as pessoas, acho que estarem se unindo nesse sentido, de ouvir a ciência, porque isso que eu achei demais, assim, eles fizeram um comitê com especialistas
para poder entender como reabrir a indústria. Mas não assim, abrir no impulso, mas entender cientificamente. E é muito louco, né? Tinha tanto negacionista da ciência nesses últimos tempos, né? Que agora, tipo, tomaram uma voadora na cara, né? Então é isso que é... E tem os Tô cinemas, falando né? muito. Não, tá ótimo, Alice, pode falar. E tem os cinemas, né? Como é que a gente quer que tem a parte do público, que uma coisa é a produção, que eu até consigo imaginar formas mais simples de fazer um filme, de fazer uma série, de fazer uma coisa mais independente e tal, como era feito há uns, enfim, umas décadas atrás, mas e o cinema, como é que fica, né? As salas de Não, cinema. Porque, tanto que por você mais que a vê que, gente assim, flexibilize, né? Por mais que a gente flexibilize, a gente vai, assim, a gente vai sair na rua, vai ver uma forma de ir no comércio, mas teatro, show e cinema vai ser... lugar fechado, que você tá... E mesmo que, assim, no cinema você bote, tipo, uma cadeira assim, duas cadeiras não, uma cadeira assim. Mesmo Ninguém vai assim, querer você não ir. tem... Ninguém vai querer Ninguém ir. vai querer ir e tem o Eu não problema do... vou. Não vou. Imagina, você que tem asa, você não tem Pois é, asa. tenho. Eu não É vou. impossível. Eu não tô afim de pegar. Não, e a loucura disso é que, assim, o que eu acho mais louco disso, que, assim, que eu fico falando muito com minha família e tudo mais, que, assim, a gente não tem controle de onde a outra pessoa foi. É, Então, exatamente. assim, é esse o problema. Mesmo que É você o bote a ri... distância, você não tem controle daquela outra pessoa que está indo daquele lugar, vai ter ido. Eu acho que, assim, sala de cinema só vai, de fato, isso é uma opinião minha ali, você não li em nenhum lugar, mas, assim, do que eu tenho lido, do que eu acho que, assim, até a gente conseguir tomar vacina, acho que sala de cinema vai ser muito difícil. Tanto que filmes, todos os filmes, o próprio filme que eu liguei e falei, gente, eu não vou para Nova York fazer entrevista para divulgar o filme. O próprio filme foi cancelado porque ninguém ia no cinema. Eles passaram para frente, ainda não tem data. O Eduardo e Mônica, que ia lançar em junho, já passou para frente. Eles jogaram para outubro, mas não fecharam uma data porque não sabem. Eu acho muito difícil a gente lançar um filme agora sem ter uma vacina. Eu acho que, eu pelo menos rezo para a experiência do cinema nunca morrer, porque ela é única. Porque acho que você ir numa sala Claro. escura, uma tela gigante, para você viver uma emoção que foi criada e você desligar de tudo, desligar o celular, desligar a sua conexão com o mundo externo, isso é mágico. Mesmo você tendo, né, plataformas online e uma super televisão e tal, eu acho que essa experiência, Claro. eu rezo para nunca morrer, porque eu acho que é uma coisa que faz bem para o ser humano. E o teatro igual, e um show igual. Acho que essas três coisas não vão deixar, pelo menos espero que não deixe de existir. Mas acho que vai ser muito repensado e eu acho que só vai voltar a funcionar de fato quando tiver uma vacina, porque é muito, você vai medir a temperatura das Não tem pessoas que vão como. entrar na sala, não tem como. E mesmo que você faça isso, o desconforto que você sente é pior do que ter um celular numa sala de cinema. Então, mesmo que você fale assim, não, Exato. vamos medir a temperatura, vamos fazer teste, vamos botar máscara, porra, eu vou ficar em casa. Entendeu? Exatamente, Eu tipo, vejo o não, cara, filme vou na ficar... minha casa, não tenho por que ir no cinema fazer isso. Então, assim, é triste, mas Exatamente. é isso que vai acontecer. Eu também acho, eu acho muito difícil. E é por isso que os estúdios aqui, imediatamente, os filmes gigantescos, eles já passaram. Tipo, eu acho que É, eu isso, li em algum e isso lugar, vai o mudar, né? James Bond, não, o James James Bond Bond, parece que, assim, Marvel, eles né? têm Marvel, todos Esses esses filmes de filmes 500 gigantescos. milhões de dólares, né? Tipo, acabou, né? Não faz Cara, sentido eu acho que mais. o James Bond, tipo, perdeu, entre aspas, milhões de dólares, porque eles estavam já fazendo uma Com campanha de certeza. divulgação e tudo mais. Tipo assim, perderam, mas iam perder mais ainda porque as pessoas não iam no cinema. Então, não sei, mas e eu no Brasil estou vivendo isso com o Eduardo e Mônica, que ia lançar e não vai mais lançar. Espero que lance, que eu quero muito que as pessoas vejam esse filme. Bom filme. É muito lindo, é uma história de amor, acho que vai fazer bem as pessoas verem esse filme depois Toca a dessa Legião. zona toda, Filma a sabe? Trocar Legião. uma energia, É. pensar em coisas positivas, sabe? É muito lindo, o filme é uma história de amor, e eu acho que é interessante porque é uma música que ela não tinha um roteiro, né? O Faroeste Caboclo tinha um roteiro, Pode porque a crer. música conta uma história. Mas o Eduardo e Mônica fala das diferenças desse casal, então eles criaram essa história muito baseada nessa história de amor, mas a gente recriou esse universo. Mas dá vontade que as pessoas vejam porque faz parte da história da música brasileira, acho que existe um imaginário. Espero que lance no momento que as pessoas estejam precisando disso, sabe? Mas Assim, você um acha que lança pouco... por streaming ou vocês vão esperar a vacina?
Cara, eu Isso espero que espere a muda, né? vacina, porque eu gostaria que as pessoas vissem no cinema. Mas isso não cabe a mim, né? Essa decisão, eu sou mais, É, isso vai tipo, depender do cientista. romântica Isso vai e é. apaixonada pelo cinema, mas não sei. Não sei como ainda vai ser. Mas é muito louco pensar, assim. Eu fico realmente muito preocupada porque eu acho que eu não consigo ver, assim, sem uma vacina, como é que a gente volta a uma vida normal, sabe? É. Por mais difícil que esteja, eu acho que a gente tem que segurar nossa onda eu não consigo nem pensar como as pessoas conseguem pensar em economia antes de pensar em vida. É Para muito mim, isso maluco, né? Como se fossem o povo. muito no meu. Fala muito É sobre a nossa muito ideia de economia, né? Muito maluco. pra caramba. Pra caramba. Tá bom, Alice. Mais alguma coisa que você Ai, acha importante que falar? nada! Eu amo falar com você, Bruno. A gente vai passar o dia com você. Vamos conversar mais, né? Vamos marcar uns Como Skypes que eu aí, falei muito de política? sem gravado. E a Bianca, tá bem? Tá aí. A Bi tá bem, tá aqui, graças a Deus que ela cozinha bem, então é ótimo. Não, brincadeira. Mas é muito. Brincadeira que é verdade. Não, mas ela tá bem também. É bom que a gente tá aqui pra gente estar junto, porque é muito louco, né? Assim, E o Pingo, tá tem aí? dias que eu tô. Pingo tá aqui do meu lado, sempre fiel escudeiro. Ele é o único motivo que eu ainda saio de casa, assim, pra dar uma volta no quarteirão e O voltar, Pingo é o seu assim. cachorro. O Pingo é meu cachorro, Vamos vira-lata explicar. brasileiro, clássico, pretinho, Né, ele é ótimo. e é um querido. Mas, assim, é bom, assim, que ele... Porque é louco, né? Quando a gente tá numa situação dessa, tem uma hora que um fica mais mexido e o outro segura a onda e É, total. vice-versa. E eu acho que isso, assim, tá sendo muito louco, assim, de você olhar para o outro e, né, tá junto nesse sentido de falar, cara, não, tem que um tá olhando o outro com um olhar um pouco mais profundo e de cuidado mesmo, né? Claro. Porque eu acho que vai ser longo isso, assim, gente. Eu acho que as É, pessoas, elas também acho. não estão se ligando. Tá começando a entender. Tem que ser solidário, porque É, as pessoas não podem entender isso de uma vez mesmo. Tem que ir devagar. total. Agora, uma coisa boa da gente tirar de tudo isso é que a gente conseguiu rapidamente mudar as emissões, né, para o Olha, planeta. Olha tem... como está mudando, os golfinhos voltando para Veneza. Ai, Alice, eu acabei de fazer uma entrevista com o Carlos Rittel, que é um especialista nisso, clima e tudo mais. E Já saiu, não? Posso ver? eu acabei de fazer, eu fiz de Ah, tá. manhã hoje, então eu vou Tá. editar e colocar no ar. Editar não, né? Fazer só a introdução e colocar no ar, igual a sua. Mas assim, é... vê lá. Assim, claro, reduziu. Só que olha que loucura, olha que coisa difícil de falar, e eu vou estragar a sua tarde, que é o seguinte: a Vai voltar estimativa. depois tudo, né? Não, né? É mais estranho do que você imagina. É o seguinte: está super reduzida. A gente caiu perto de 5% as nossas emissões. E a estimativa que vai reduzir até 5% das nossas emissões anuais. O que eu achei que ia ser mais, mas 5% é significativo. É menos do que o necessário se a gente tivesse indo de acordo com o plano do Acordo de Paris. Então, mesmo a redução da pandemia é menos do que a gente deveria estar fazendo para cumprir o Acordo de Paris, que em si é insuficiente. Então, assim, Caramba, eu quero ver essa o nosso entrevista. sistema é tão insuficiente que uma pandemia não é capaz de reduzir a nossa produção em níveis desejáveis. E o problema é que agora, quando ela acabar, quando ela voltar à atividade, o modelo econômico que a gente tem vai estar mais preocupado em recuperar os empregos, então possivelmente vai ter um pico de emissão acima dos 5% que a gente reduziu. É, porque a economia vai voltar, vai querer voltar a mil, E né? aí vai ter desculpa com muita aprovação social de ir para cima de Amazônia, de consumir, de ligar as máquinas o mais rápido possível para gerar emprego e renda. Então Caramba. então é isso que me preocupa, assim, sem voltar muito para o Bernie Sanders, mas assim, isso que eu acho muito trágico que ele saiu, pelo simples fato de que ele é o único candidato que tinha um compromisso muito claro e muito real com a reformulação da economia em torno de um New Deal verde, que é o seguinte: vamos enfiar dinheiro, vamos reaquecer a economia, vamos gerar emprego, que é uma coisa que precisa de fato, mas em torno de uma economia que cumpra os acordos de Paris e Sustentável, exato. vá além, que é o que a gente precisa. Então, mesmo essa redução, ela não é suficiente. A da pandemia, ela é abaixo do que a gente precisava, mesmo se a economia estivesse funcionando normal. Muito louco.
Eu quero ler essa entrevista, quero ouvir essa entrevista. É. Quando você vai botar? Me avisa quando você botar. Eu aviso, claro, mas eu não sei se eu vou botar hoje ou amanhã. Talvez eu bote a sua hoje, não sei ainda. Tá. Surpresa. É que as pessoas estão me pedindo para eu não colocar essas muito difíceis de escutar no domingo. Que o domingo então talvez eu ponho Rita na segunda-feira. A nossa é mais. Eu acho que aí acho que a nossa tá um pouco mais. Tá, desculpa que eu falei muito de política. Desculpa nada, imagina, você acha que eu não gosto de falar de política? Você tá louca? Que tá muito louco, né? Você não consegue, que é impossível hoje em dia, tudo tá nesse imbróglio, né? E pior é que você sabe, eu não gosto muito de política. As pessoas me ligam para falar de política, o que você tá achando, isso aqui, eu vivo disso. Mas eu detesto falar de política. É muito difícil, né? É que ela se impõe. O meu sonho era ter uma política normal e racional para eu poder me preocupar com as coisas que eu realmente gosto, entendeu? Para poder falar de passarinho, poder falar de, entendeu? De drogas, alguma coisa mais interessante do que política, mas esses caras estão assombrando. Vou te mandar um podcast sobre LSD, vou te mandar um podcast sobre LSD e microdosing. Você sabe que eu comecei fazendo live sobre isso, né? Em 2011, eu só falava sobre psicodélico, LSD, microdose. Gente, que demais! Depois é que a política chegou com tudo, eu falei, não, vou ter que falar de política. Mas quando tava tudo você é muito bom nisso, então nem venho. Próximo projeto é ser roteirista. Termino a entrevista com essa. É bom que documentário. Se eu não tiver no projeto, eu te mato. É bom que documentário a gente filma com uma equipe pequena, a gente pode usar máscara, não precisa maquiar. Fechou? Ai, querido, fechado. Armado. Manda um beijo na Bianca, disse que eu tô com saudade dela também. Obrigada pelo convite, viu? Se faltar Obrigado alguma coisa, você por ter feito. Beijo, Alice. Querido. Beijo, amado. Saudadona. Tchau.